Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Liz, tudo certinho? Opa, a gente vai falar de presidente, de governador, de prefeito e vamos falar das eleições. Como que você escolhe o cidadão que vai sentar nessa cadeira? Esse assunto é muito importante, tá? Hoje a gente vai falar do Poder Executivo. Beleza, então no âmbito da União, o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo do âmbito da União é o presidente da República. E no âmbito dos estados, o chefe do Poder Executivo no âmbito do estado é o governador daquele estado. E no município? O município você já sacou, né? O chefe do Poder Executivo no município é o prefeito. Beleza? Sabendo isso, agora o que a gente tem que ver? Como que você escolhe a pessoa que vai sentar nessa cadeira? Entendeu? Joga 3 pedrinhas pra cima, fecha os olhos, dá 3 pulinhos, faz o nido inteiro. Gente, não é assim, tá? Não é assim, não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma eleição, tá? Então, fazendo uma eleição, né? Nós somos uma república democrática, já falamos sobre isso também. Então, a escolha do governante, ela vai ser feita com base no voto popular. De tempos em tempos, né, nós, o povo brasileiro, somos convidados a participar da escolha e definir quem vai ser o nosso próximo governante. A coisa funciona assim. Lembra então, né, que nós vivemos um sistema presidencialista, nós somos uma república e por ser uma república, a pessoa que vai ser o chefe de estado vai ser escolhida para cumprir um mandato, né, no nosso caso de 4 anos, sendo permitido que ela concorra a uma reeleição seguida. Depois ali, né, se ela tiver um segundo mandato, aí necessariamente ela tem que sair, tem que ficar pelo menos um mandato fora, né, ela não pode concorrer a um terceiro mandato na sequência. Então, uma eleição, se ela vencer, ela pode concorrer a uma reeleição e fechou, tá? Então, pessoal, o que a gente tem? Sendo uma república presidencialista, a pessoa que nós vamos escolher para ocupar essa cadeira, para ser o presidente da república, ele vai ser o chefe de estado, faz a representação externa, e vai ser o chefe de governo. Então ele vai, né, implementar planos de governo, ele vai definir políticas públicas, ele vai dizer quais são os caminhos pelos quais os objetivos da república lá do artigo 3º vão ser alcançados, ou pelo menos você vai tentar caminhar naquela direção. Então você vê, é um cargo realmente muito importante. Então, a pessoa que, né, que participa, que se candidata ao cargo de presidente da República, aí lembrando, tá, gente, pela simetria, isso vale também para os governadores e para os prefeitos, ela vai ser escolhida pelo voto majoritário, tá? E aí, assim, nas eleições gerais, como é o que vai acontecer agora em 2022, a gente tem a votação, a escolha do presidente da República e o povo de cada estado vai escolher também o chefe do Poder Executivo Estadual. Então, ele vai escolher o seu governador, tá? E aí, daqui a 2 anos, aí a gente tem as eleições municipais. Então, o mandato do prefeito também é um mandato de 4 anos. Só que a eleição do prefeito, ela não ocorre, ela não coincide com a eleição do prefeito e do governador, ela é intercalada. Então, a eleição para prefeito a gente só vai ter em 2024, tá? Então, muito bem, nas eleições gerais desse ano, a gente vai escolher o próximo presidente da República, ou manter o mesmo, né, já que o presidente atual está concorrendo à reeleição, e governador do estado, né? Nos estados, então, que o governador está concorrendo à reeleição, também vai haver essa escolha se vai ser mantido o mesmo ou se outra pessoa será escolhida para o cargo. Beleza. Dizer que essas pessoas são escolhidas pelo voto majoritário tem o seguinte significado. O povo vai lá, vota, e a gente vai ter um monte de fichinhas, digamos assim, e vai ser escolhido, vai ocupar a cadeira, aquele que tiver alcançado a maioria absoluta dos votos válidos. Válidos. Olha que coisa importante que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá, vamos com calma. Maioria absoluta dos votos válidos. Primeiro lugar, quem que tem que votar? São obrigadas a votar as pessoas que são maiores de 18 anos e menores de 70 anos. As pessoas que têm 70 anos ou mais e as pessoas que estão entre 16 e 18 anos, elas têm o voto facultativo. As pessoas que são analfabetas também têm o voto facultativo. Beleza.
Então, isso vale tanto para os brasileiros natos quanto para os naturalizados, né? Eles são parte do povo brasileiro. E aí essas pessoas têm ali, então, a sua obrigação eleitoral, se elas tiverem mais de 18 anos e menos de 70. A tua obrigação eleitoral é comparecer em carne e osso lá na urna eletrônica. Essa é a sua obrigação. Você não é obrigado, meu anjo, a votar válido. O que eu tô querendo dizer com isso? Você chega lá na urna, você tem 3 possibilidades. Ou você escolhe o número de um candidato, aquele candidato que mora no seu coração, que é aquele que você escolheu. Aí você vai lá e né? Votou, beleza? Ótimo. Escolheu aquela pessoa. Beleza. Então você votou, válido, você escolheu alguém. Agora pode acontecer de você achar que dessa lista de pessoas, na eleição de 2022 a gente tem 10, se não me falha a memória, desses 10, não salva um. Ninguém te representa, ninguém te expressa as tuas ideias, você acha que não tá rolando, então aí você tem 2 opções. Você vê, você cumpriu a sua obrigação eleitoral, você apareceu lá, você tem 2 opções. Ou você aperta a tecla branco, então você tá dizendo, não escolho ninguém desse cardápio, não quero nada, não escolho ninguém, voto branco, tá? Ou você bota um número aleatório que não tá associado a ninguém, tá? Então, nesse caso, se você coloca lá o número X, que não tá associado a ninguém, a gente vai dizer que você votou nulo, tá? Vê, tua obrigação eleitoral tá cumprida, você foi e votou. Não quer dizer que você votou válido. Que diferença isso faz? Agora só, esse é o nosso ponto. Esse é a grande jogada da coisa. Por quê? Quando a eleição termina, a gente vai ter esse bolão aqui gigante de votos. Os votos válidos, os brancos e os nulos. Os válidos e os inválidos. O que é necessário para que alguém vença essa eleição? Para que a pessoa seja escolhida para ser ali o ocupante dessa cadeira? A Constituição diz que a pessoa precisa conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Então, vê só, eu tenho aqui o meu bolão de votos, eu vou excluir desse bolão os votos inválidos. Então, eu tiro daqui os votos brancos e eu tiro também os votos nulos, tá? Eles não entram na contagem, entendeu? Na contagem, opa, até engoli a língua aqui. Eles não entram nessa contagem. Então, aquele meu bolão, que era desse tamanho, que ele recebeu muitos votos, ele vai encolher. Ele vai ficar um bolo menor, porque eu excluí daqui os brancos e os nulos, certo? É desse montante que a pessoa precisa conseguir a maioria absoluta, tá? E o que é a maioria absoluta? Você corta aqui o bolão, né? Agora já é um bolão, é um bolo só, corta no meio, quem tiver a metade mais uma unidade de voto. Uma única unidade de voto. Cortei no meio, separa as duas. Aquele que tiver a metade mais uma única unidade de voto conseguiu a maioria absoluta. Olha que coisa interessante. Nesse caso, se a gente estiver falando, né, na grande maioria das situações, a pessoa está eleita, tá? Agora vem cá. E se tiver segundo turno? Em primeiro lugar, gente, ó, segundo turno não é uma situação que precisa acontecer sempre, tá? Então isso tem que ficar, assim, muito tranquilo. Quando que vai acontecer segundo turno? Se no primeiro turno da eleição ninguém tiver alcançado essa quantia de metade mais um, né? A maioria absoluta dos votos válidos, que seria, então, corta o bolo dos votos válidos no meio, essa metade mais uma unidade de voto, tá? Só diz, 50% mais um. Prefiro falar assim, né? Corta o bolo no meio, mais uma unidade de voto. Beleza. Se alguém conseguir esse montante de votos no primeiro turno, aí não precisa fazer segundo turno, tá? Primeiro turno, ele sempre acontece no primeiro domingo de outubro, tá? E o segundo turno, se for necessário, ele vai acontecer com os 2 candidatos mais votados no último domingo de outubro. Beleza. E aí aqui só esses 2 disputam, e aí ganha, né? Vai ser escolhido, os 2 mais votados disputam, vai ser escolhido para ocupar a cadeira aquele que tiver obtido o maior número de votos. Agora vem cá.
Não é em todo lugar, não é em toda eleição que a gente vai ter segundo turno, porque a Constituição diz o seguinte, olha, o segundo turno só vai acontecer quando você tem cadastrado para aquela eleição um volume de mais de 200 mil eleitores. Então, quando que é comum que a gente tenha segundo turno, né? Quando o segundo turno geralmente acontece? Quando ninguém conseguiu uma maioria absoluta nas eleições para presidente da República, para governador de estado, e nos municípios, aí já é bem mais raro, entendeu? Você lembra que tem 5.570 municípios? É muito município? Só 97 municípios têm segundo turno, tá? Então é uma quantidade ínfima de municípios que tem a possibilidade de ter o segundo turno. O município de São Paulo aqui, né, que é onde eu estou, ele tem a possibilidade de ter segundo turno se numa eleição para prefeito nenhum dos candidatos conseguir alcançar esse montante, né, da maioria absoluta dos votos válidos, tá? E aí tem uma situação muito interessante, eu noto assim que tem aquele desencanto no coração das pessoas, entendeu? As pessoas acham que o voto delas não vale nada, você não precisa participar. Gente, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu dizer, teu voto importa sim, ele faz diferença. E faz muita diferença. Por quê? Olha só. Lembra que eu estava falando que quando você vai computar a quantidade de votos válidos, você vai excluir tudo que é voto inválido? Pensa comigo. Se eu pego aquele montão de voto, é como se eu tivesse uma loja inteira de chocolates para comer. Entendeu? Ou sabe aquela barra de fazer cobertura? Que ela tem 1 quilo, ela é um tijolão, entendeu? Pensa o seguinte, você tem tudo aquilo de voto e você tem que comer a maioria absoluta dessa barra de uma vez só. Você vai ter que quebrar a barra no meio, entendeu? Então você vai ter 500 gramas mais 1 grama de chocolate. Bora, come tudo de uma vez só. Ou vamos diminuir o montante dos votos válidos. Então a gente teve muito voto branco, muito voto nulo, a gente exclui desse montão. E aí o meu montante de votos válidos, ele é um montante de 300 gramas de chocolate. Então eu não tenho mais 1 quilo. Eu tinha 1 quilo no montante total. Agora eu tenho só 300 gramas. Não tá muito mais fácil você conseguir alcançar a maioria absoluta? Porque agora você precisa comer 150 gramas de chocolate mais 1. Eu como de uma vez só. Muito mais fácil nesse universo de 1 quilo de chocolate. É muito mais fácil eu alcançar a maioria absoluta de um montante menor, que seria o montante dos votos válidos, que um montante em que muitos votos foram válidos. Então eu tenho aquele bolão gigante. Quero ver tu alcançar tudo de uma vez só. Quer ver um exemplo? Ah, Liz, isso não acontece? Vem cá, olha uma coisa interessante. Aqui no município de São Paulo, a gente teve uma pessoa que ela é muito conhecida, que foi o João Dória, né? João Dória concorreu para prefeito de São Paulo, depois ele concorreu para governador de São Paulo, e aí até nessa eleição ficou essa conversa, né? Se ele ia concorrer a presidente, não ia concorrer a presidente, acabou que não concorreu. Mas vê só, vamos pegar a primeira eleição do Dória aqui em São Paulo, foi em 2016. O que aconteceu em 2016? 2016, gente, o povo tava num desencanto, tava assim, né? Naquela dor, naquele sofrimento, sentindo assim que não era representado por ninguém. E aí aqui em São Paulo aconteceu o seguinte. São Paulo tem uma quantidade de eleitores registrado, né, ali no TRE, fui lá xeretar no TRE pra vocês terem ideia. São Paulo tem 8 milhões, ou pelo menos tinha em 2016, agora tem mais, 8.886.195 eleitores. Então, né, habilitados a votar, quase 9 milhões de pessoas. Né? 8.886.195 eleitores. No dia da eleição, desse montante todo, 21% simplesmente não apareceu. Quase 22%, na verdade. Então, 1.940.454 não apareceram, não cumpriram a sua obrigação eleitoral, não foram, não estavam lá, né? Espero que tenham justificado, ou então eles vão pagar assim aquela multa caríssima. Mas enfim, não foram. Então tá.
O que aconteceu? Houve um total de votos apresentado nas urnas aqui do município de São Paulo de 6.945.741 votos. Quando a eleição se encerrou, descobriu-se que João Dória tinha vencido a eleição no primeiro turno. E aí muita gente ficou chocada. Mas como assim? Que surpresa! Não imaginava que isso podia acontecer. Vamos olhar os dados de perto? Vamos olhar o que aconteceu? Então, olha só. Dos 6.945.741 votos, João Dória recebeu 3.085.187 votos, que corresponde a 53,29% dos votos válidos. Então ele passou, ele conseguiu a maioria absoluta. Daqueles 6.900.000, quase 7 milhões de votos, foram votos válidos 5.789.891. Então 83,36% dos votos totais foram válidos. Ou seja, daquele montante gigante de quase 7 milhões de votos, foram excluídos 367.471 votos, que foram votos em branco, 5,29% do total, e 788.379 votos nulos. O povo estava revoltado naquela época, não se sentia representado, então muita gente votou branco e muita gente votou nulo. Esses votos não entram na contagem. O que Dória precisou fazer? Pega o montante dos votos válidos, corta no meio, metade mais um. Inclusive, ele passou desse número. Foi longe. E aí, assim, olha pra gente entender por que eu digo todo voto importa. Se sinta valorizado, você é importante, teu voto vai contar. O que aconteceu? Se todos aqueles 6.945.741 votos tivessem sido válidos, ele precisaria, para levar no primeiro turno, de 386.684 votos a mais do que o que ele realmente recebeu. E se a gente vivesse num mundo mágico que todo mundo tivesse ido votar, todos os eleitores habilitados tivessem ido votar, não tivesse faltado ninguém? Ia ser tipo Saramago ao contrário, entendeu? Tem aquele ensaio sobre a lucidez, que ninguém vai votar. Ia ser Saramago ao contrário. Todo mundo foi votar, não faltou ninguém. Aí o Dória, para levar no primeiro turno, ele precisaria de 4.443.098 votos. Gente, ele ia precisar, para levar no primeiro turno, se todo mundo tivesse votado, ele precisaria de 1.357.911 votos a mais. Gente, você realmente vai continuar dizendo que seu voto não faz diferença? Ele faz. É muito importante. Cada voto a menos, cada voto que não é apresentado, cada voto em branco, cada voto nulo, é um voto a menos no montante dos votos válidos, e aí acaba sendo mais fácil para alguém levar no primeiro turno. Isso pode ser muito bom, ou pode, né, não ser bom assim, depende da sua perspectiva. Aqui no caso, em 2016, todo mundo que não queria votar no Dória, porque quem queria votar no Dória votou nele, né? Mas a quantidade enorme de pessoas que ficou reclamando que o Dória foi eleito prefeito, fica naquela situação meio esquisita, né? Porque afinal de contas, se você votou branco, votou nulo, você não pode reclamar que uma pessoa foi eleita, né? Afinal de contas, você escolheu não escolher, certo? Tá fazendo sentido? Entendeu a importância? Cada voto conta. Beleza, gente? Beleza? Tudo tranquilo? Então, ó, muito obrigada pela companhia. Que bom que vocês estão aí. Depois a gente continua falando dos outros poderes, tá bom? Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.